Pessoal, agora a gente volta para o Brasil para falar que o presidente Lula deve desembarcar em Brasília ainda hoje, viu, no início da noite. E na bagagem de volta deve trazer um novo desenho da Esplanada dos Ministérios. Ontem, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, deixou claro que o presidente, inclusive, já tomou a sua decisão. Pedro Nogueira vem conversar com a gente e atualiza esse cenário. Pedro. Oi, Muriel. O presidente Lula desembarca aqui em Brasília esta noite e o ministro Alexandre Padilha afirmou que ele pretende acelerar as negociações sobre os ajustes na esplanada dos ministérios. O ministro reforçou que Lula só pretende conduzir uma decisão que ele já tomou de acolher o pedido de duas bancadas, o Republicanos e o PP, de entrar na esplanada dos ministérios. Os futuros ministros já estão decididos. São os deputados federais André Fufuca, do PP, e Silvio Costa Filho, do Republicanos. Essa informação já havia sido adiantada pelo próprio ministro no início de agosto, durante a cúpula da Amazônia. Naquela oportunidade também, Alexandre Padilha afirmou que os ministros já estavam escolhidos e que o presidente valorizava a entrada desses partidos no governo federal. As grandes questões sobre esse tópico no momento são as mesmas que eram há um mês atrás. Quais são os ministérios que esses dois deputados vão ocupar e que tipo de outras mudanças precisam ser feitas na esplanada para acomodar esses dois novos ministros. E isso aumenta a pressão do Centrão para que uma decisão seja tomada, já que as duas bancadas já esperam há mais de um mês pela decisão final do presidente sobre esse assunto. Qual que é a previsão no momento? A expectativa é de que o PP de Arthur Lira fique com um ministério e com a Caixa Econômica Federal e que o Republicanos fique com o Ministério do Esporte ou o Ministério dos Portos e Aeroportos. Muriel. Perfeito, obrigada pelas informações, Pedro. Bom trabalho para você aí em Brasília. A gente segue repercutindo esse assunto com Caio Junqueira. Caio, quero te ouvir sobre essas discussões sobre o ministério que tão enroladas, estão demorando bastante tempo. Temos aí dois nomes que devem ocupar os ministérios, que já estão aí circulando há bastante tempo na boca do povo. André Fufuca, Silvio Costa Filho, são dos dois nomes mais fortes até então. O que ainda não se sabe exatamente é quais ministérios eles podem assumir. Ou já se sabe, Caio Junqueira? Bom, tá bem enrolado isso aí mesmo, né? Esse debate já tem mais ou menos uns 2 meses, Muriel. O presidente Lula meio cozinhando aí esse assunto, né? Uma hora vai, outra hora avança, outra hora recua, outra hora ele viaja, vai para o exterior, suspende as negociações. O que está bem o que está certo é que vai abrir, né? Vão abrir esses espaços para esses dois partidos, PP e Republicanos. Tem uma simbologia importante aí, porque são dois partidos que integravam ali a trinca, né, de partidos que sustentavam o governo Jair Bolsonaro. Então, se confirmar mesmo essas nomeações, né, se elas forem confirmadas, você tem dois partidos que eram da base do Bolsonaro entrando oficialmente no governo Lula. Isso não significa necessariamente que esses partidos integralmente vão dar apoio no Congresso Nacional, mas dá para prever que pelo menos metade, mais da metade das bancadas desses dois partidos devem passar a votar com o governo. Não que não votem ainda, mas aí se cria uma relação mais orgânica, mais próxima, né, de maior proximidade do governo com eles, né? Então é o André Fufuca e o Silvio Costa Filho, e essa semana também é difícil a gente cravar, né, que vai sair, porque tá tão enrolado, né? Teve uma reunião do Lula com o Arthur Lira antes dele fazer essa viagem, a reunião não foi, pelo que a gente sabe, assim, super positiva, né? Porque o que eles querem, né? Eles desejam ministérios mais robustos, né? E depende também muito da articulação com os partidos de esquerda, porque na prática o que o Lula gostaria de fazer é tirar os partidos de esquerda, colocar esses partidos que são mais à direita. Isso implica perda de força, principalmente pelo PT. O PT vem reagindo a isso também. Então tem uma equação aí difícil de ser resolvida e não dá para a gente cravar também que vai ser essa semana essa resolução.
E tem outro ponto também, né, Caio, que é a discussão de diversidade, né? Porque esses dois nomes que devem entrar no governo podem ocupar alguns cargos, alguns ministérios comandados por mulheres. A gente sabe que as mulheres não são maioria na esplanada dos ministérios, mas cairia ainda mais o número, a quantidade de mulheres. Um governo que prometeu diversidade, prometeu colocar mulheres realmente como titulares das pastas. Qual que é esse cenário a partir de agora? Como é que é a pressão que o presidente Lula, o governo Lula tem enfrentado a partir de agora? Qual que é a prioridade nesse momento? A prioridade é realmente garantir uma governabilidade para conseguir aprovar todos os projetos e depois pensar lá na frente nessa diversidade prometida? Qual que é o cenário, Caio? Bom, no discurso, sim, né? De fato, na campanha, né? E de fato, esses partidos mais à esquerda, eles têm pelo menos o discurso isso. Mas quando viram governo, eles se entregam ali a esses pragmatismos, né? A política real, né? Como a gente chama, e não consideram isso prioritariamente, né? Não só na distribuição de cargos do executivo, a gente vê também nas nomeações para as cortes superiores também. Bom, teve uma nomeação agora do Cristiano Zanin, né, homem, preteridos. Tem um debate agora também, porque a ministra Rosa Weber vai sair do Supremo, também ali pelo menos tem uma ou outra cotada mulher, mas a maioria dos cotados são homens. Tem muitas vagas sendo preenchidas nas cortes superiores, os indicados, maioria homem, né? Então tem uma diferença clara ali, real, do que é o discurso e do que é a prática nesse sentido. A grande questão, tanto nessa semana, Muriel, como nesse semestre, é de fato a aprovação de uma agenda econômica, né? Não será tão fácil, mas também não é assim que está difícil, impossível, né? O Congresso ele tem uma disposição de aprovar os projetos que a equipe econômica vem propondo, né? Amanhã, essa semana deve sair aí uma medida provisória, um projeto de lei sobre taxação, né, de offshores e de onshores. Então, e o Congresso vê com bons olhos isso, mas ele não deve também aprovar da forma como foi encaminhado. Isso demanda muita negociação política e por isso que a entrada desses partidos deve sim reforçar o poder ali do Executivo nessas negociações. Pois é, inclusive o Congresso, principalmente a Câmara, né, fez a sua parte, aprovou o marco fiscal na semana passada, aprovou não da forma como o governo realmente esperava, mas aprovou e falou, ó, fiz a minha parte, agora está na hora do governo fazer a dele. É quase como uma espera aí para que o governo se mobilize e faça essa reforma o quanto antes, Caio. É meio que por aí, assim, que na verdade não é só o governo fazer uma reforma, né? Tem muita cobrança por parte do Congresso, por parte do setor produtivo, setor financeiro, para que o governo também não aposte no funcionamento desse arcabouço fiscal apenas com propostas que aumentam a receita, né? Porque a agenda econômica do governo nesse segundo semestre são projetos, é uma busca de receita para conseguir entregar as metas fiscais ali previstas no arcabouço, né? Então, se o Congresso não topar essa agenda, o governo vai ter dificuldades com isso. O que tem uma cobrança talvez até maior do que uma reforma, a reforma também é uma cobrança política, mas tem uma cobrança muito grande para que o governo consiga cortar na própria carne, consiga rever custos, rever a qualidade dos seus custos, né, dos seus gastos. E o governo ele hesita em fazer isso, ele não gosta de fazer isso. Governos em geral não gostam de fazer isso, né? E governos mais à esquerda têm uma dificuldade muito maior também de promover essa revisão de gastos ou de cortar gastos, né? Prefere fazer ali as propostas no âmbito fiscal pelo aumento da receita do que pelo corte de gastos. Caio, e por último, para te perguntar, essa provável, né, possível entrada de PP e republicanos no governo de forma oficial agora como titulares de ministérios, se isso realmente acontecer, isso vai ser suficiente para segurar a fome do Centrão? Ou a partir do momento que eles entrarem, aí vai rolar pressão de novo para que novos parlamentares também comecem a entrar também no governo federal? Não, acaba que praticamente todos os partidos conseguem ter alguma presença no governo, né? A exceção do PL, né? Que é o partido do Bolsonaro. Quando a gente fala de fome de Centrão, a gente tem que entender que depende muito das circunstâncias, né? Se o governo
se vê acometido por alguma crise política ou por uma necessidade muito grande de aprovação de propostas, ele tende a ceder mais, ele precisa mais do Congresso, e aí ele amplia ali a margem de negociação. Se é um governo que depende menos, seja de projetos, seja que não estando imerso em crises, ele depende menos dessa negociação. Então, isso varia muito de acordo com o contexto político de cada ano, de cada semestre, depende muito essa mobilidade entre abrir mais o governo e fechar mais o governo, Muriel. Muito bem, Caio Junqueira. A pergunta que não quer calar, quantos cafés você já tomou hoje, hein? Agora pela manhã, nesse domingo? Não, tomei só uma xícara só mesmo, tá tudo bem. E a canequinha da CNN tá aí, né? A canequinha que causa inveja, aposto que tá aí guardadinha. Tá sim. Tem Tá. outras também, mas tem a da CNN também. Obrigada, Caio. Logo mais a gente volta a conversar.